no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é possível criar um aplicativo de rifa digital, tá? Então a gente vai utilizar o Lovable para isso, para a criação deste aplicativo, e tudo isso utilizando poucos créditos, tá? Então já peço que você deixe o seu hype para dizer para o YouTube que o conteúdo é relevante, beleza? Deixou o hype, então bora pro vídeo. A gente vai acessar o Lovable, tá? Como de costume, e antes de sair criando, tá? A gente vai selecionar essa opção aqui, ó, de build, planejamento, e aqui a gente vai basicamente descrever a nossa ideia. Então aqui nesse caso a gente já forneceu a primeira ideia, beleza? Agora com essa opção de planejamento, antes, né, de sair criando, ele vai discutir o que será criado, tá? De forma bem mais detalhada, tá? E a partir disso, tá? Ele vai criar o projeto. Tá? O projeto fica bem mais completo e mais profissional se a gente planeja antes, tá? Então aqui a ideia é dar um resumo do que você precisa, e o planejamento completo mesmo é a IA da Lovable que vai criar, tá? Então a gente vai enviar esse planejamento. Enquanto isso, já aproveita, tá? Não perde tempo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá? Se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nada por aqui. Beleza? Aqui, pessoal, ele já pergunta um MVP de rifa digital com 100 números, seleção interativa e pagamento via dinheiro ou Pix, tá? Aqui a gente já pode aprovar. Lembrando que aqui no canto direito ele tem todo o planejamento, que é o prompt, né? Que é basicamente uma ideia mais estruturada para a criação desse web aplicativo de rifa digital, tá? Então aqui ele tem a aplicação de página única, né? Inspirada em rifa digital, com grade de 100 números, fluxo de reserva em modal e persistência local em back-end por enquanto. Aqui a gente pode alterar, tá? Eu não vou pedir para que ele vá sem back-end. Persistência local, persistência de dados deve ser através do back-end do Lovable Cloud, permitindo salvar os campos, né, de ID usuário, número selecionado e nome correspondente ao número selecionado, tá? E permitir que tenha um relacionamento entre as tabelas, né? Tabelas barra colunas, usando foreign key, tá? Que no caso é chave estrangeira, tá? E sem se esquecer de utilizar chave primária para considerar o ID do usuário. Beleza, pessoal? Então, inicialmente eu vou pedir para que ele habilite o Lovable Cloud, tá? Que é o banco de dados aqui interno da Lovable. Beleza? Então, eu já alterei aqui o prompt que ele criou. Ele criou com mais detalhes, ó, vai ter uma grade de números, né? Fluxo de reserva, modal em etapas, interações extras, persistência, tá? Aqui eu vou colocar Lovable Cloud ao invés de persistência local. Vou apagar essa parte aqui, ó, para salvar os dados, tá? Aqui já entra na parte do design em si, beleza? Que aí vai ter a paleta harmônica, né? Um background, que é a cor de fundo. Então ele lista aqui as cores, né? Tipografia, ele vem aqui com a Space Growtex, que, né, para título e números, mas a fonte Inter também para corpo, né, para conteúdo. Carregadas via link, né, lá no HTML, né, no arquivo root raiz, né, do TypeScript. Então aqui tem a responsividade, né, para mobile, ele vai seguir esse padrão aqui, né, para se adaptar. Então a header, né, o cabeçalho vai ser em grid, né, vai utilizar o min-max aqui, mínimo e máximo, né, de 0 por um fragmento, de forma automática para não quebrar as grades, né, das numerações, tá, tornando ela responsiva. Tá, então aqui tem tudo que precisa, beleza? Eu vou clicar aqui em salvar e aprovar, tá, esse planejamento. Então é para vocês verem que vocês conseguem aí realizar a edição, tá, do prompt, se vocês quiserem também, tá, para personalizar ainda mais e ter um melhor resultado, tá? E aproveita aí, pessoal, se você já utiliza bastante o Lovable, né? Já criou algum sistema parecido com esse, já comenta aí abaixo nos comentários, tá, para mim saber, beleza? Comenta qual plataforma, se não foi a Lovable que você criou, qual outra você tem o costume de utilizar, porque isso é bacana, porque às vezes você já utiliza uma determinada plataforma, você compartilhando, outras pessoas conhecem também essa determinada plataforma, tá? Então aqui, nesse caso, eu vou aguardar e já volto com vocês. Então aqui, pessoal, a gente já tem funcionando, tá? A gente já consegue verificar aqui, ó. A gente pode selecionar um número. Se eu selecionar aqui, por exemplo, 2,
ele vai aparecer esse pop-up, né? Número 2, comece pelo seu nome, tá? Que aí você vai informar. Deixa eu ver se ele salva sem nada. Realmente ele pede para validar, né, um nome. Então, aí eu teria que digitar o meu nome. Tá? Vou clicar em continuar, que ele já pergunta, né, como você quer pagar, via dinheiro, né, ou através do Pix. Então, basicamente, eu posso selecionar aqui, por exemplo, através do próprio dinheiro mesmo, tá? Que ele vai permitir eu salvar esse número, tá? E algo que seria legal também é após atualizar, ó, se eu tentar selecionar, ele permite de novo, tá? Então isso não é legal. Ele deve mostrar ali que já foi atualizado, tá? Mas antes disso, eu quero ver aqui quanto que ele gastou de crédito. Ele gastou 4 créditos. Gastou até que bastante crédito, mas não tem problema, tá? Aqui no caso, ele mostra algumas opções, tá? Mostrar status da rifa, né? Confirmar pagamento via Pix, criar página de recibo, tá? Melhorar o UX e acessibilidade, tá? Algo bastante bacana é a gente, né, colocar aqui a atualização das reservas, né? Após as reservas, que não está funcionando. Se eu pesquisar aqui o número 2, ele também, o filtro o filtro está funcionando sim. A gente viu aqui os reservados, livres, né? Todos. É algo bacana que não está aparecendo, né? Que eu acabei de reservar um número aqui. Vamos ver se foi adicionado aqui o banco de dados. Para a gente ver, a gente clica aqui ó, no sinal de 3 pontos, clique em mais, tá? E aí a gente vai aqui no cloud, né? A gente vai na nuvem, aqui nesse ícone de nuvem, e a gente consegue ver aqui, pelo que eu me recordo, é em Database, tá? Então foi criado aqui, beleza? Ele criou aqui a coluna de participantes, a tabela de participantes, tá? Essa tabela ela contém algumas colunas, tá? De ID que a gente pediu, de nome e de criado quando. Então ele tá, né, selecionando aqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu der um refresh na página, se ele atualiza ali que teve uma reserva. É algo bacana aí ter esse status, né? Mas enquanto ele vai atualizando ali, ó, então ele atualizou, tá, pessoal? Então nesse caso, ele atualizou, deu um refresh ali na página, atualizou. Mas você viu que eu precisei dar um refresh na página, tá? O ideal é ele atualizar através de um loop, né? Ou uma verificação, por exemplo, em JavaScript, a cada, né, número selecionado, se foi selecionado ou não, tá? Então aqui nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, mostrar status de número selecionado após reserva do número, tá? Mostrar status com o nome de quem selecionou. E forma de pagamento, né? De pagamento também, beleza? Então isso aí é bacana, tá? Tanto que se a gente ver aqui ó, em reservados, já tem o número reservado. Se eu tentar selecionar ele já fica reservado, tá vendo? Eu vou colocar aqui para garantir ó, e não permitir pessoa selecione o mesmo número. Não selecione o mesmo número, beleza, pessoal? Então aqui, né, já é meio caminho andado, tá? A gente já tem essa questão aí, beleza? E eu vou pedir o seguinte: crie uma verificação em formato de loop, né? Que é constante, né? Para verificação se um número foi selecionado, para que seja atualizado no painel de reservados a quantia de números selecionados, disponíveis e arrecadados, tá? Sem precisar dar um refresh na página, beleza? Algo que eu vou implementar depois, tá? Se esse vídeo aí tiver pelo menos 10 11 likes, algo que eu vou implementar. Se tiver bastante hype aí também, eu considero trazer a segunda parte desse sistema, tá? Eu posso implementar aí posteriormente, por exemplo, um pagamento integrado ao Mercado Pago ou outra função, beleza, pessoal? A gente pode verificar isso também. Mas de início eu vou pedir isso daqui, tá? Vou enviar aqui, beleza? Enquanto carrega, né? Já não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, tá? Compartilha para outras pessoas aí que querem aprender a criar seus próprios sistemas utilizando, tá, a linguagem natural, tá? Como se a gente estivesse conversando com um colega, com um amigo, por exemplo. Beleza? Pessoal, aparentemente deu certo, tá? Ó, números reservados agora exibem nome, né, forma de pagamento. Duplicidade já é bloqueada pela chave primária no banco de dados, né? Com aviso também. E um loop de verificação.
A cada 5 segundos, mantém disponíveis, reservados, arrecadados, atualizados sem o refresh, né? Conforme eu fiz aqui. Vamos testar aqui só para validar. Vou selecionar aqui o número 10, por exemplo, colocar a Maria mesmo, clicar em continuar, dinheiro. Então ele já reserva aqui, assim eu precisar atualizar, tá vendo? Então ficou bem mais bacana o sistema, né? Bem mais profissional. Se eu clicar em reservados, ó, já tem dois números reservados, né? Agora, futuras melhorias aí, né? Se esse vídeo performar bem, é adicionar um painel administrativo, né? Para o usuário dono da rifa gerenciar aqui, gerenciar os pagamentos, né? Se ele quiser resetar a rifa também, ele ter essa autoridade, né? Enfim, se ele quiser aumentar a quantia de números também, ele conseguir, tá? Então, se ele quiser bloquear algum usuário ali, por exemplo, né, na rifa, ele ter essa permissão também. Se ele quiser só receber pagamento por Pix integrado ao Mercado Pago ou outro banco, por exemplo, tá? Ele ter essa opção também, tá? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado por terem assistido aos próximos vídeos.